abençoados com todas as sortes de bênçãos, meus irmãos amados e meus irmãos queridos. Como vocês estão? Tudo bem com vocês, meus amados irmãos? Eu espero que todos vocês estejam bem, espero que todos vocês estejam gozando de uma boa saúde. Meus irmãos amados e meus irmãos queridos, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Bruno Meck, ministro de uma nova aliança, ministro do Evangelho da Graça de Deus. Eu quero aqui convidar a todos aqueles que chegam pela primeira vez aqui neste canal a irmos até o final do vídeo para entendermos aquelas que são as profundezas da revelação do Evangelho da Graça de Deus. Bom, amados, em primeiro lugar, eu quero aqui louvar a Deus, agradecer a Deus pela vida de todos os inscritos deste canal. Quero louvar a Deus, quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que interagem aqui nos vídeos, que deixam seu comentário, deixam seu like e compartilham os vídeos. Quero aqui louvar a Deus, quero aqui agradecer a Deus por tudo isto. Amados irmãos, sintam-se todos por mim cumprimentados e recebam o meu caloroso abraço. Grande beijo em vossos corações. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vós. Bom, amados, antes de irmos para o nosso assunto de hoje, eu quero aqui pedir perdão primeiro. Quero pedir perdão a todos os irmãos por um vídeo que eu ministrei aqui no canal há algum tempo atrás. Meus amados irmãos, este vídeo que eu me refiro, o seu tema é o seguinte: quem criou a pandemia? Lá neste vídeo eu falo acerca da soberania de Deus. Mas neste vídeo, meus amados irmãos, eu ministro erradamente acerca da soberania de Deus. Desde que eu ministrei este vídeo até os dias de hoje, meus amados irmãos, o meu espírito não estava em paz. O meu espírito estava incomodado com essa questão. Sempre que me aparecia a mente acerca deste assunto, soberania de Deus, eu não me sentia bem. Você entende? E eu creio que era Deus cutucando o meu espírito, ministrando no meu coração e na minha mente acerca da soberania de Deus. E graças a Deus, hoje me veio o entendimento perfeito acerca da soberania de Deus. E eu quero aqui, meus amados irmãos, expor esse entendimento a vocês. Eu quero aqui, meus amados irmãos, pregar, ministrar a soberania de Deus para vocês, eleitos do Senhor, filhos de Deus e meus irmãos do coração. Por favor, meus queridos, vamos entender este tema, que é soberania de Deus. Meus amados irmãos, por favor, preste atenção para você entender isto aqui. Preste atenção, por favor, para você entender isto aqui. Amados, Deus é soberano. Correto? Correto. Deus é soberano, mas a soberania de Deus não se aplica na nossa carne. Você entende? Deus é soberano, mas a soberania de Deus não se aplica na nossa carne. A soberania de Deus, meus amados irmãos, é apenas no nosso espírito. Você entende? Talvez alguns irmãos possam me perguntar o seguinte: se a soberania de Deus aplica-se somente no nosso espírito e não na nossa carne, quem foi que criou a nossa carne? E a resposta para essa pergunta, meus amados irmãos, é a seguinte: Deus. Deus criou a nossa carne, a nossa natureza humana. Mas Deus, Ele deu à nossa natureza humana, Ele deu à nossa carne o livre arbítrio.
Você entende? A nossa natureza humana tem um poder de escolha, tem o livre arbítrio dado por Deus. Você entende? A soberania de Deus é aplicada somente no nosso espírito. Meus amados irmãos, por favor, preste atenção. Olha, a nossa carne tem um livre arbítrio. Tanto que ela quem? A nossa carne tem suas próprias vontades. Entende que a nossa carne tem livre arbítrio? A nossa carne tem suas próprias vontades. Se a soberania de Deus se aplicasse na nossa carne, a carne não lutaria contra o espírito. Não, calma aí para nós entendermos isto aqui. Por favor, vamos ler Gálatas capítulo 5, versículo 17. Presta atenção, por favor, para você entender isto aqui. Olha aí. Porque nós, diz o apóstolo Paulo no Evangelho de Jesus Cristo, entenda, porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins. Não. Entenda isto aqui. Nós, por natureza, na nossa carne, entenda, na nossa natureza humana, nós, por natureza, gostamos de fazer coisas ruins, coisas más, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. Entende? Nós, por natureza, na nossa natureza carnal, na nossa carne, nós gostamos de fazer coisas ruins, coisas más. E isso é justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. Ou seja, isto é o oposto das coisas que Deus quer que a gente faça. Você entende? Agora, entenda aí. E as coisas boas que desejamos fazer, quando o Espírito nos domina, entenda. Quando o Espírito nos domina, quando o Espírito tem domínio sobre nós, nós fazemos boas coisas. Você entende? Olha aí o que está escrito. E as coisas boas que desejamos fazer quando o Espírito nos domina são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. As coisas boas que fazemos quando o Espírito nos domina são justamente o oposto das coisas que a nossa carne quer fazer, das coisas que a nossa natureza humana quer fazer. Você entende isto? Então, a nossa natureza humana tem um livre-arbítrio, tanto que a nossa natureza humana tem seus próprios desejos. Você entende isto? Entenda aqui. Essas duas forças, a carne e o nosso espírito, entenda, essas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente uma contra a outra, a fim de ganharem o domínio sobre nós. E os nossos desejos nunca estão livres de suas opressões. Você entende? Essas duas forças dentro de nós, o nosso espírito e a nossa carne, estão lutando constantemente uma contra a outra. Você entende? A nossa carne é querendo fazer uma coisa e o nosso espírito querendo fazer outra. As duas forças lutando para ganhar o domínio sobre nós, para que nós nos sujeitemos àquele que nos venceu, seja a carne ou seja o espírito. Você entende isto? Meus amados irmãos, presta atenção. Eu quero que você entenda isto aqui. Por favor, preste atenção. Amados, se a soberania de Deus... Entenda aqui. Eu até escrevi aqui para vocês entenderem bem isto aqui. Preste atenção. Olha, se a soberania de Deus se aplicasse na nossa carne... Entenda isto. Se a soberania de Deus se aplicasse na nossa carne, a carne faria somente a vontade de Deus. E não haveria necessidade de Deus levantar homens para pregar o Evangelho. Esta é a verdade. Não, vou repetir para você entender isto aqui. Se a soberania de Deus, presta atenção, se a soberania de Deus se aplicasse na nossa carne, a carne faria somente a vontade de Deus. E não haveria necessidade de Deus levantar homens para pregar o Evangelho. Você entende, meu amado irmão? Olha isto. Para você entender muito bem isso que eu quero trazer para você aqui.
para você entender que se a soberania de Deus se aplicasse na nossa carne, a carne faria somente a vontade de Deus e não haveria necessidade de Deus levantar homens para pregar o Evangelho. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 15. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Olha aí. Vocês não sabem, entenda isto, vocês não sabem que os seus corpos são na realidade membros de Cristo? Vocês não sabem que os seus corpos são na realidade membros de Cristo? Assim, poderia eu ser membro de Cristo e unir-me a uma prostituta? De maneira nenhuma. Entende? Meus amados irmãos, diz o apóstolo Paulo explicando no Evangelho de Jesus Cristo que entenda isto aqui. Acabei me atrapalhando aqui, mas calma, entenda aí. O Evangelho de Jesus Cristo, meus amados irmãos, em 1 de Coríntios capítulo 6, versículo 15, diz que vocês não sabem que os seus corpos são na realidade membros de Cristo. Assim, poderia eu ser membro de Cristo e unir-me a uma prostituta? Pergunta o apóstolo Paulo. E a resposta é, de maneira nenhuma. Entenda aí. O Evangelho de Cristo nos ensina que por sermos membros de Cristo, não devemos nos unir a uma prostituta. Entende? O Evangelho de Jesus Cristo nos ensina que nós, por sermos membros de Cristo, não devemos nos unir a uma prostituta. E eu faço a vocês, meus queridos irmãos, a seguinte pergunta. Presta atenção. Quantos eleitos nos dias de hoje se unem a uma prostituta? Quantos? Muitos. Você entende? Hoje em dia, muitos eleitos se unem a uma prostituta. Olha aí. É da vontade de Deus que o homem viva em libertinagem e violando a essência do Evangelho? Por favor, me respondam. É da vontade de Deus que o homem viva em libertinagem e violando a essência do Evangelho? Claro que não, meus amados irmãos. Olha aí. Se é da vontade de Deus tudo o que o homem faz, então é da vontade de Deus que o homem se una a uma prostituta. Você entende? Se é da vontade de Deus tudo o que o homem faz, então é da vontade de Deus que o homem se una a uma prostituta. Se é da vontade de Deus o homem se unir a uma prostituta, por que Deus mandou pregar que o homem não deve se unir a uma prostituta? Essa é a pergunta que eu faço a vocês, meus queridos irmãos. Por favor, me respondam. Se é da vontade de Deus tudo o que o homem faz, então é da vontade de Deus que o homem se una a uma prostituta. E se é da vontade de Deus o homem se unir a uma prostituta, por que Deus mandou pregar que o homem não deve se unir a uma prostituta? Não é da vontade dele tudo que o homem faz? Não é da vontade de Deus tudo o que acontece no mundo? Não é da vontade de Deus tudo aquilo que o homem pratica na terra? Então, por que Deus mandou pregar que o homem não deve se unir a uma prostituta? Eu pergunto a vocês. Você entende que a soberania de Deus é aplicada somente no nosso espírito e não na nossa carne? Você entende isto? Meus amados irmãos, entenda isto aqui. 1 de João capítulo 4, versículo 7. Eu quero que você entenda isto aqui. 1 de João capítulo 4, versículo 7. Olha aí o que diz. Queridos amigos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor provém de Deus. E aqueles que amam mostram que são filhos de Deus e conhecem a Deus. Você entende? Versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Segura. Meus amados irmãos, Deus é amor. Deus não é mau. Deus
é amor. Deus não é mau. Muitas pessoas confundem justiça com maldade. Meus queridos irmãos, Deus não fez mal ao povo de Israel. Deus, ele exerceu juízo. Ele estabeleceu a sua justiça sobre aquele povo. Deus não fez mal. Deus não faz mal. Deus, entenda bem, Deus não faz mal aos seus filhos, porque Deus é amor. Meus amados irmãos, a aplicação da soberania de Deus na nossa carne anula a essência de Deus, que é o amor. Vou repetir. A aplicação da soberania de Deus na nossa carne anula a essência de Deus, que é o amor. Quer ver só? Você quer ver só isso? Preste atenção. Olha aí. Meus amados irmãos, se é da vontade de Deus, lembre-se que Deus é amor. Ok? O Evangelho, a Bíblia nos ensina que Deus, ele é amor. E eu disse aqui, se a aplicação da soberania de Deus na nossa carne anula a essência de Deus, que é o amor. Meus amados irmãos, preste atenção, para você entender que se nós aplicarmos, ou seja, que se aplica a soberania de Deus na nossa carne, a essência de Deus já é anulada. Deus deixa de ser amor. Olha aí, se é da vontade de Deus uma pessoa matar o outro, Deus perde a sua essência. Ele deixa de ser amor. Você entende? Se é da vontade de Deus uma pessoa matar o outro, Deus perde a sua essência. Ele deixa de ser amor. Você entende? Se é da vontade de Deus uma mulher trair o seu marido, Deus perde a sua essência. Ele deixa de ser amor. Você entende? Se é da vontade de Deus uma pessoa acidentar e quebrar os 2 pés e viver paralítico para toda a vida, Deus perde a sua essência. Deus deixa de ser amor. Você entende? Se é da vontade de Deus uma família passar fome dias e dias sem comer, Deus perde a sua essência. Ele deixa de ser amor. Se é da vontade de Deus a existência da pandemia causando sofrimento a milhares de famílias no mundo inteiro, Deus perde a sua essência. Ele deixa de ser amor. Você entende? Entende que a soberania de Deus ela é aplicada somente no nosso espírito e não na nossa carne? Atribuir as maldades que acontecem hoje no mundo a Deus é anular a essência de Deus, que é o amor. Atribuir as maldades que acontecem na terra a Deus é fazer com que Deus deixe de ser amor. Você entende? Meus amados irmãos, Deus não é mau. Deus é amor. Muitos confundem maldade com justiça. Deus fez justiça e não maldade. Você entende? Eu vou explicar nos próximos dias acerca de Isaías, capítulo de número 45, versículo 7. Irei explicar aquele versículo. Ok, meus amados irmãos? Aquele versículo não tem nada a ver com Deus ser mau. Não tem nada a ver. Ok, meus amados irmãos? Vou explicar isto nos próximos vídeos para que este vídeo aqui não fique muito longo. Meus amados irmãos, Deus é soberano, mas a soberania de Deus é aplicada somente na nossa carne. A nossa carne, ela tem livre-arbítrio, tanto que a nossa carne tem as suas próprias paixões. Esta nossa carne luta contra o nosso espírito e o nosso espírito contra a nossa carne. Você entende, meu amado irmão? Se a soberania de Deus se aplicasse na nossa carne, não haveria necessidade de pregarmos o Evangelho. Se a soberania de Deus se aplicasse na nossa carne, o Evangelho não faz sentido. Pregar o Evangelho não faz sentido. Você entende? Porque o homem viver em libertinagem
seria da vontade de Deus se a soberania de Deus se aplicasse na nossa carne. Você entende? E não haveria necessidade de Deus levantar homens para pregar o Evangelho. Não faz sentido a soberania de Deus se aplicar na nossa carne. Não faz sentido. Porque o mesmo Deus que prega, não devem se unir a uma prostituta e se entender que se unir a uma prostituta é a vontade do mesmo Deus. Isto é Deus ter duas personalidades. E isso Deus não tem. Deus é amor. Deus não é mau. E os planos que Deus tem para os seus filhos são planos de paz e de prosperidade. Nada de maldade para com os seus filhos. Você entende isto? Se Deus realmente tivesse uma vontade maldosa contra os seus filhos, não se pregaria o Evangelho. Não se anunciaria as boas novas. Você entende, meu amado irmão? A soberania de Deus é aplicada somente no nosso espírito e não na nossa carne. Deus determinou no nosso espírito que esse espírito vai ficar encarnado em um corpo por um determinado tempo. Os anos é só Deus quem sabe. Você entende? Isto é soberania de Deus. Agora, dizer que se eu vou me prostituir é porque Deus mandou eu prostituir, meus amados irmãos, isto não é verdade. Isto não faz sentido no que toca à soberania de Deus, porque Deus ensina no seu Evangelho que nós não devemos viver em libertinagem. E entendemos que se uma pessoa vive em libertinagem é vontade de Deus, isto é tirar a essência de Deus, que é o amor. Você entende, meu amado irmão? Então, a soberania de Deus é somente no nosso espírito e não na nossa carne. Portanto, que lutemos contra as nossas paixões carnais, que lutemos contra a nossa carne, que nos esforcemos para frear a nossa carne, que não vivamos em libertinagem, mas vivamos a liberdade com que Cristo nos libertou, vivendo no amor, vivendo no temor a Deus. Você entende, meu amado irmão? Toda honra, glória, louvor, majestade, domínio seja dado ao Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, esta nova forma de eu fazer vídeo aqui, escrevendo algumas palavras que eu não queria que se perdessem, acabou me atrapalhando um bocado. Mas eu espero que vocês tenham entendido aquilo que é a essência do que eu queria trazer aqui para vocês. Eu queria que vocês entendessem que a soberania de Deus não é aplicada na nossa carne. A nossa carne tem livre-arbítrio. Agora, no nosso espírito, sim, a soberania de Deus é aplicada. Tanto que o nosso espírito não desobedece à vontade do Pai. Você entende isto? Quero aqui mandar um grande abraço a todos. Quero me despedir de vocês, meus amados irmãos. Se vocês gostaram desta forma nova de fazer vídeos, escrevam aqui nos comentários e eu farei mais vídeos escrevendo algumas passagens essenciais que eu não quero que se percam. Tá bom, meus amados irmãos? Porque quando fica aqui nas minhas palavras, acabo me perdendo em um ponto, em outro ponto, então as coisas não saem com muita perfeição. Ok, meus amados irmãos? Quero aqui me despedir de vocês, mandar um grande beijo em vossos corações. Tchau, tchau e até os próximos vídeos. Estamos juntos. Deus abençoe todos vocês.